Vamos sabendo por que ele trouxe essa indústria, várias perguntas nós vamos estar falando com ele, então preste muita atenção. Corta pra 18, cara. 20 megabits. Ele não grava. Bom dia, estamos aqui em mais um programa do FI. Com grande alegria que estamos aqui recebendo o doutor Júnior. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, na verdade, estar aqui com vocês, né? É um prazer para nós. Obrigado. Também temos aqui os alunos aqui da Escola 8 de Maio, que vamos estar fazendo algumas perguntas para o Dr. Tiago, para o Dr. Júnior, e vamos saber mais sobre a medicina, os avanços da medicina, então fique atento. E vamos para a primeira pergunta. Bom dia, meu nome é João Pedro e eu queria saber quais avanços para a medicina tiveram depois da descoberta da penicilina. Então, João Pedro, a penicilina, na verdade, como muitas coisas na medicina, ela foi um descoberto ao acaso, né? Então, mais ou menos no ano de 1928, entendeu? Um bacteriologista, ou seja, um homem que... ele acho que era médico, só estudava bactérias, entendeu? Ele deixava em uns meios de cultura, tá certo? Que é umas pedrinhas assim, de um agar de vidro, né, que fala. E ele deixava aquilo ali e sempre colocava a bactéria para crescer naquele lugar, como se colocasse tudo que a bactéria gosta para crescer e elas cresciam naquele lugar. E ele ficava usando inúmeras substâncias para ver o que podia matar as bactérias, entendeu? Porque as bactérias causam a gente infecção e a gente morre. Então, antes, quando não existia nenhum antibiótico, toda vez que a pessoa pegava uma pneumonia, a pessoa ia a óbito, ela morria, entendeu? Assim, geralmente porque não tinha. Pegava uma infecção de rim, morria também. Coisas que hoje são absolutamente naturais aqui. A gente vê isso diariamente aqui nos nossos hospitais. Então, um dia, o Alexander Fleming, né, que é esse bacteriologista, ele saiu de viagem e quando ele voltou, ele viu que numa dessas placas tinha um fungo. E esse fungo é da família do Penicillium, né? E onde estava esse fungo, a bactéria não crescia. E aí ele parou e pensou, eu acho que nesse fungo pode estar aquilo que destrói a bactéria. E foi onde ele começou a investigar melhor. Só que só no ano de 1941 é que o remédio começou a ser produzido industrialmente. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque eles voltavam lacerados, com muita infecção de pele, de parte superficial, né, dos membros, acabavam sofrendo, levando tiros, sendo lesados. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ser usado em larga escala, né, industrialmente, e começou, a partir de então, uma nova era na medicina, né, uma era onde você passou a começar a pesquisar mais a fundo os antibióticos e começou a tratar doenças que antes as pessoas morriam facilmente, era praticamente óbito quase que inevitável, certo? Obrigado. E já sobre isso, vou fazer uma pergunta para você. Quais são as doenças que mais são usadas esse remédio? Olha só, a penicilina, na verdade, como ela é um antibiótico antigo, né, assim, nós temos algumas subdivisões da penicilina, só que assim, a penicilina ela pode ser usada, por exemplo, na pneumonia, pode ser usada se precisar infecção de garganta, a bezetacil que a gente usa dia a dia, na verdade, ela é um tipo de penicilina, é uma penicilina benzatina, tá certo? Então ela pode ser usada geralmente pelas bactérias gram-positivas, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma família de bactérias, geralmente ataca mais as nossas vias aéreas superiores, parte respiratória, vocês estão entendendo? Então, assim, parte de pele, infecções de pele, né? Também são esse tipo de bactérias, às vezes alguns tipos de meningite. Então a penicilina ela é muito usada para isso. Pelo fato de às vezes ser um antibiótico antigo, com certeza ela foi purificada, melhorada. Mas pelo fato de ser um antibiótico antigo, muitas vezes ela passa, às vezes hoje em dia já não tem uma boa resposta em muitas doenças que até algum tempo ela tinha. Beleza. Então vamos aí para a segunda pergunta. Bom dia, meu nome é Luiz Antônio, eu queria saber quais são os benefícios dos antibióticos. Tá certo. Então, como eu ia dizendo, após a era da descoberta dos antibióticos, a gente passou a ter outra medicina, né? Uma medicina muito mais curativa, uma medicina muito melhor, uma medicina que é essa medicina que, de certa forma, a gente conhece hoje, né? Hoje em dia, é tudo tão simples. Tô com uma infecção de urina, antibiótico. Tô com uma infecção de garganta, antibiótico. Tô com uma infecção de... Claro, quando se constata infecção, né? Então, o antibiótico bem indicado, né, ele passa a matar cepas de bactérias, às vezes, que antigamente, né, você podia tentar usar um chá, alguma coisa, que às vezes tem alguma substância bactericida, né, que ajuda talvez a matar a bactéria, mas antigamente as pessoas sofriam muito.
Então, hoje, a vantagem do antibiótico é que essas infecções, essas doenças que antes eram tão malignas, se tornaram corriqueiras, entendeu? A gente trata isso ali no pronto-socorro, trata no posto, a gente vê isso diariamente, entendeu? Então, assim, essas são as vantagens, as que melhoram a qualidade da vida das pessoas, entendeu? As pessoas não sofrem mais, tratam as pessoas com... A gente consegue ter um tratamento para as pessoas muito mais rápido, muito mais eficaz, muito menos doloroso, né? Então, os antibióticos realmente vieram para salvar vidas aí e, em larga escala, melhorar a qualidade de vida da humanidade, né? Obrigado. Então, beleza. Então, vamos já para a terceira pergunta. Boa tarde, meu nome é Poliana. Já que você falou sobre as vantagens, eu queria saber sobre as desvantagens dos antibióticos. Tá certo. As desvantagens dos antibióticos, na verdade, assim, primeiro, né, eu até me esqueci de falar, na verdade é bom que a gente já coloque, na verdade é uma desvantagem, né? O antibiótico, quando mal utilizado, certo? O antibiótico ele pode acabar gerando resistência bacteriana. O que significa isso? Uma bactéria, né, um exemplo, você tem uma infecção de garganta. Antigamente as mães davam muita amoxicilina para as crianças. Só que a gente fala assim, o médico fala, dá essa amoxicilina por 7 dias, 3 vezes por dia, não para antes. Então a pessoa tinha uma cepa, né, ou seja, um grupo, um conjunto de bactérias naquela garganta que morria com a amoxicilina, por exemplo, ou com a penicilina, ou com qualquer um antibiótico indicado. As pessoas dão muito errado, o farmacêutico entregava para qualquer um. Vocês entendem? O que foi acontecendo? Começou a ter resistência bacteriana. As pessoas tomavam errado, matavam aquela parte daquela bactéria que causava aquela dor maior. Depois, sobrava um resto. Aquele restante que ia sobrando, ou seja, as mais fortes daquele grupo, sempre vão sobrando. E a próxima vez que elas reinfecta por uma população mais forte. Você mata de novo mais ou menos quando toma um antibiótico errado, mata as mais fracas e vai selecionando sempre as bactérias mais fortes, as mais fortes, as mais fortes. Ou seja, em um futuro, quando você vai usar um antibiótico, às vezes ele não funciona mais. Tanto que hoje, aqui na população de Iguatemi, no geral, quando a gente prescreve amoxicilina, para muita gente já não tem mais o efeito terapêutico, né? Já não trata mais como tratava antigamente. Então isso tem sido muito ruim. A saber que os antibióticos, quando eles começaram a ser descobertos, inventados, né, os antibióticos sintéticos, né, começaram a ser inventados mais para frente, e várias classes e famílias de antibióticos começaram a ser inventadas, foi muito rápido, entendeu? Ou seja, em questão de 30, 40 anos, começou a se produzir todos os antibióticos que a gente conhece e que a gente usa hoje. Depois, o pessoal, sabe quando começa a perder um pouco a criatividade? Já descobriu tudo aquilo que tinha para ser descoberto? Então, chegou nisso. Começou a diminuir. De anos para cá, a descoberta de antibióticos ela vem diminuindo a frequência de tempo, certo? Tem demorado mais e mais tempo para se descobrir um antibiótico. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, como o pessoal usa muito errado os antibióticos, cada vez mais rápido vai se tendo resistência aos antimicrobianos, né? aos antibióticos. E por fim, a tendência é que se o pessoal não continuar usando com um pouco mais de cautela, pode chegar um futuro em que os antibióticos conhecidos já não vão ter mais efeito sobre as infecções das pessoas. Como é o caso que já aconteceu, por exemplo, você tem aquele germe hospitalar de UTI, sabe? Aquela bactéria bem forte, que chega para matar. Aí você vai, trata a pessoa mais ou menos, ou alguma coisa lá no hospital como era feito. Uma bactéria muito, muito forte criou resistência àquele antibiótico que às vezes era o do topo. Entendeu? Você tem que isolar a UTI, não tem o que fazer, entendeu? Às vezes aquela pessoa morre e você isola a UTI, porque se aquela bactéria detetiza tudo lá, né, no termo médico, que não é detetizar, claro. Então você detetiza tudo lá com antissépticos e coisa, para ver se você dá uma amenizada naquilo, porque você não pode deixar as pessoas entrar em contato com aquela bactéria. Uma bactéria multiresistente, entendeu? Ou seja, não tem nada que pegue isso. Existe já hoje em dia, né? Então a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente usa os antibióticos para não chegar um dia um fim trágico, né? Mas basicamente é isso. E desvantagem também as outras pode ser a toxicidade de alguns antibióticos, por exemplo. Mas antibióticos mais fortes às vezes são tóxicos, né? Igual a vancomicina, que é um antibiótico mais forte desse que você usa em UTI. Às vezes pode dar alguns problemas, né? Principalmente renal. Você tem alguns outros que dão problema hepático, né? Que é no fígado. Entendeu? Então, assim, às vezes o excesso do uso de antibióticos, além da resistência que pode dar na pessoa, também pode causar essas insuficiências dos órgãos, né? Às vezes pode lesar, né, o excesso deles. Entendi. Então, beleza. Vamos então para a quarta pergunta. Bom dia. Meu nome é Isabela e eu gostaria de saber quais são os principais avanços recentes na medicina. Bom, Isabela, a medicina ela é uma ciência, né? Na verdade, eu gosto de dizer mais que é uma arte,
né? Que não para um minuto de se desenvolver. Dia a dia, o médico tem que estar estudando, porque senão ele fica para trás mesmo, né? Então, assim, você pega coisas, às vezes tratamentos que a gente fazia 2, 3, 4 anos enquanto eu estava na graduação, hoje em dia às vezes já mudou, ano que vem a gente muda novamente, ou seja, a medicina ela está em constante avanço, vocês entendem? Mas assim, experimentos ou coisas assim muito grandes que a gente tem visto, né? Por exemplo, nós podemos citar a célula-tronco, que vem aí como uma grande promessa para o futuro. Nós temos também cirurgias hoje em dia, né, que vem sendo feita com a robótica, cirurgias que vem sendo feita a laser, né, de forma a proteger mais o paciente. Nós temos hoje em dia, o que mais? Medicamento mais seguro, que vem sendo lançado, com menos toxicidade, ou seja, os avanços na cirurgia são diários, progressivos e, eu falo assim, mas são muitos, entende? Algum mais específico? Como é que é? Vamos para a próxima pergunta, às vezes, né? Então, beleza. Vamos para a próxima pergunta aí. Bom dia, meu nome é Douglas. Eu queria saber qual é os avanços que tem sobre a cirurgia laser. Bom, a cirurgia laser é o seguinte, né? A cirurgia laser ela vem sendo usada, né, amplamente aí na oftalmologia, né? Nas cirurgias oftálmicas, né, dos olhos. Então, assim, você tem uma cirurgia onde a pessoa, o cirurgião, o oftalmologista, ele vai fazer a cirurgia através da aplicação de raios ali na córnea, às vezes ele vai mexer essas cirurgias, geralmente elas são refrativas, a maioria delas, para evitar o uso do óculos, entendeu? Então, assim, você tem várias técnicas de cirurgia, a laser, mas o importante é que todas elas, o paciente faz a cirurgia laser, daqui a pouco ele não precisa de anestésico durante o procedimento, não precisa daquela internação prolongada, não precisa usar aquele tampão, ou seja, a recuperação para o paciente, no geral, é uma recuperação muito rápida, né? Então, assim, o paciente se recupera melhor, tem menos risco de infecção, tá certo? Então, ou seja, os avanços é uma cirurgia mais limpa, vamos colocar assim, entendeu? Mais rápida, mais limpa, com a recuperação melhor, entendeu? Então, assim, vem sendo usado ainda bastante caro, né? Um preço bem acima do que pode ser praticado pela maioria da população, mas realmente é muito interessante, a gente tem que ver como ela vai se expandindo aí para o futuro, né, para o uso no futuro, certo? Beleza. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu queria saber um pouco sobre as células-tronco. Muito bem, célula-tronco, né, um tema polêmico, né, que vem sendo bastante discutido aí pelo mundo, né? O que é uma célula-tronco, a gente fala? Quando a gente é um embriãozinho ali, juntou, né, o óvulo, o espermatozoide, a gente forma células, né, que a gente fala que elas são totipotentes. Ou seja, o que é uma célula totipotente? Quando o óvulo juntou com o espermatozoide, aquela célula pode virar qualquer célula do nosso corpo. Entendeu? Ou seja, ela pode se diferenciar em qualquer célula. Com o nosso envelhecimento, com o passar do tempo, as nossas células, algumas delas elas vão se multiplicando. Daqui a pouco, algumas delas vão virando célula cardíaca, né, célula de coração, outras vão virando neurônio, outras vão virando, por exemplo, células epiteliais, né, célula de pele, célula do intestino, né, que são os enterócitos, ou seja, cada uma vai virando um tipo de pele, tá certo? Ou um tipo, perdão, de célula. Uma célula mais diferenciada, ou seja, uma célula muito específica. Geralmente, por exemplo, o neurônio, que é o nosso exemplo de célula mais diferenciada, ou seja, mais específica, a nossa célula mais, vamos colocar assim, mais específica, mais complexa, né? Por exemplo, você tem ela e ela é tão complexa, tão organizada que ela já não consegue se multiplicar mais. Então, geralmente, célula, quando ela é uma célula muito diferenciada, uma célula muito complexa, ela perde a capacidade de se multiplicar, né? Ao passo que célula de pele, de 3 em 3 meses ali, a gente já tem um monte de célula de pele nova, né? Ou seja, está sempre se reptilizando, sempre se modificando, entendeu? E já o neurônio, se você tiver um derrame, ele nunca mais vai se modificar. Se você tiver, por exemplo, um acidente de carro e você fraturar aqui em algum nível sua coluna e você romper seus neurônios aqui, a pessoa ficar paraplégica, nunca mais vai se multiplicar. Ou seja, entendendo isso, fica fácil a gente entender que quando você pega uma célula-tronco, é justamente quando você quer pegar de novo uma célula dessas, entende? Que tem o poder de se diferenciar, uma célula jovem, que tem o poder de se diferenciar em qualquer outra, ou seja, ela pode se transformar em qualquer outra célula, tá certo? E ela pode também se multiplicar. Ou seja, a tendência é que eles tentem pegar a célula-tronco, igual
antigamente, né, aquilo que foi proibido, pegar a célula-tronco embrionária, né, ou seja, que é muito comentado, porque você acaba matando um embrião para conseguir pegar a célula dele. Ou seja, mas você pega uma célula-tronco e coloca ela, por exemplo, na coluna de uma pessoa paraplégica, esperando que essa célula-tronco vai se transformar e vai voltar a ser aquele neurônio adulto que morreu em outro momento. Às vezes uma pessoa que teve um infarto, aquele pedaço de coração que infartou, que morreu, não volta mais. Só que se você pegar, às vezes, uma célula-tronco e recolocar naquele local, talvez pode virar de novo os miócitos, né? As células do miocárdio ali, entendeu? Do músculo cardíaco. Então essa é a expectativa. Mas, como é muito complexo mexer com a célula-tronco do embrião, por exemplo, até o último Nobel da Paz agora foram 2 médicos, eu não lembro de onde que eles eram, mas justamente eles pegavam células adultas da pessoa e às vezes, não lembro se era célula de pele, o que era, mas ele pegava uma célula adulta, mexia naquela célula para ela reprogramar o DNA dela, para ela voltar a ser uma célula jovem. Aí ele pega aquela célula jovem que voltou no tempo, teoricamente, e recoloca no lugar machucado, para ela se transformar de novo naquela célula daquele lugar. Entende? Porque geralmente uma célula dessa, se você coloca ela no cérebro, ela vira cérebro. Se você coloca ela no coração, ela vira coração. Perto de quem ela está, ela se transforma. Entende? Mas basicamente seria isso. Então, assim, para essas doenças degenerativas, essas doenças que não têm cura, a cura seria isso, né? Uma medicina regenerativa, entendeu? Quando a gente fala em célula-tronco. Ainda está muito no começo, ainda se testa muito em animais, mas também é uma coisa promissora, o futuro promete, né? Próxima. Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Você está cansado de pernilongos? Você tentando dormir e está cheio de pernilongos te incomodando? Chega de usar SBP e não resolver nada. Agora chegou a nova raquete paraguaia. Você só passou e matou os pernilongos. Você tem um sono leve, um sono gostoso. Se você quiser adquirir, é só você ligar nesse número aqui, 9934-4781-893384. Então, se você quiser adquirir, ligue nesse número, beleza? Então, raquete paraguaia. Ligue já. Então voltamos no intervalo aí, então se você quiser adquirir a raquete é só ligar neste número, nós vamos estar à disposição. Então vamos agora para a 7ª pergunta. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu quero saber se esses avanços trazem melhorias para os pacientes, para os médicos. Então, Guilherme, além de trazer melhorias, né, para os pacientes, né, que a gente já comentou algumas dessas melhorias, né, mas, por exemplo, vamos até falar aqui, hoje em dia, por exemplo, as cirurgias que antigamente você tinha que fazer aquela laparotomia, né, ou seja, você tinha que abrir a barriga da pessoa inteira para, por exemplo, fazer uma redução de estômago. Hoje em dia a gente faz tudo por vídeo laparoscopia, né? Então a gente pega, faz um furinho no umbigo, coloca um trocáter, né, que a gente fala, enche de ar a barriga da pessoa, ela vira um balãozinho. A gente coloca uma câmera nesse lugar, faz um outro furinho aqui, coloca mais 2 trocáter e vai recortando e grampeando o estômago da pessoa, corta o intestino, tira fora. Ou seja, você consegue fazer tudo a pessoa, tipo assim, você não precisou abrir a barriga da pessoa, né? Você fez alguns furinhos, depois você esvazia aquele ar, fica tudo certo de novo, né? Então, assim, hoje em dia, essas cirurgias por vídeo, como a cirurgia oftálmica que tem sido feita a laser, a cirurgia robótica, todos esses tipos de cirurgia mais modernos, eles melhoram para o paciente justamente essa questão de tem menos risco de infeccionar, né? Menos risco de complicar. Às vezes a internação, a pessoa tem que ficar menos tempo dentro do hospital, né? Ou seja, recupera mais rápido, ganha alta mais rápido, tem menos risco de contrair uma infecção hospitalar por ficar menos tempo dentro do hospital, ou seja, para o paciente tem vários benefícios. Para o médico, então, né, muito mais ainda, porque, igual eu já comentei com algum de vocês, aconteceu, por exemplo, nós estávamos estagiando em um hospital, o paciente era HIV, né, soro positivo, né, e aconteceu de, por exemplo, o médico estar se furando com a agulha, se espetar ali ou tal. Ou seja, toda vez que o paciente está em contato o médico está em contato muito direto, né, com as secreções do paciente, com os fluidos do paciente, o médico se expõe a um risco biológico muito grande, né? Então, assim, o fato de, às vezes, você modernizar, principalmente essa questão cirúrgica, às vezes, menos sangue, menos secreção, o médico também se previne, se protege, né? Então, assim, é uma forma de também proteger o médico, com certeza, né?
E também eu falo assim, só pelo fato de você ver o seu paciente com resultado melhor também é bastante satisfatório, né? Então, beleza. Vamos para a próxima pergunta já, a 8ª pergunta. Bom dia, meu nome é Juliana e eu queria saber se na medicina o paciente é instrumento de aprendizagem. Bom, Juliana, com certeza o paciente é um instrumento de aprendizagem para o médico, na verdade, né, para a medicina. Por quê? Na verdade, o paciente começa a ser usado como instrumento de aprendizagem já na graduação, né? Ou seja, quando a gente está na faculdade, ali a gente tem que... É claro que é assim, a medicina é uma profissão autolimitada, você entende? Você tem que saber aquilo que... Você tem que fazer, aquilo que você sabe. A partir do momento que você não sabe, você para, porque senão você vai machucar a pessoa. Então você não faz aquilo que você não sabe e encaminha o paciente para o seu colega especialista que sabe. Isso começa desde a faculdade. A gente começa a ver os pacientes, mas sempre até o ponto de que a gente sabe, ó, por enquanto eu só sei fazer um exame físico, então eu vou fazer um exame físico, tem um tutor, algum professor junto, né, que a gente chama de preceptor, o preceptor vai estar junto, vai estar com a gente, e aí ele dá o diagnóstico final, o tratamento. Mais pra frente, quando a gente chega num período mais avançado, às vezes já faz a prescrição, como a gente faria o tratamento, mas sempre tem um preceptor, ou seja, sempre tem alguém mais experiente te acompanhando, certo? E vendo se aquilo que você está fazendo é certo ou errado, tá certo? Isso para os acadêmicos, para os alunos, para aqueles que estão fazendo a sua especialidade, ou seja, em todas as fases da medicina. Mas também, para os avanços da medicina, o paciente é um instrumento de aprendizagem que ainda é muito questionado, mas é necessário. É igual aos animais. Vocês sabem que às vezes o médico, o pesquisador tem que fazer algumas pesquisas em animais, porque senão a gente não teria, infelizmente, os avanços que nós temos até então. Muitas pessoas ainda são contra, eu acho que é um tema polêmico, mas infelizmente ou felizmente, eu sou a favor, né? Eu acho que infelizmente pelo animal, mas eu sou a favor porque quando você vê o seu familiar ali numa situação crítica e às vezes você precisou fazer alguma droga para ele que salvou a vida dele, você deve agradecer pela quantidade de pesquisas que foram feitas com essa droga antes, né? Assim, geralmente uma droga, primeiro, ela é testada, às vezes ela é feita tudo in vitro, né? Ou seja, elas são feitas só nas células, assim, só você vê só, entendeu? Tipo, só a distribuição dela na célula, daqui a pouco você começa a usar ela em animais, aí vai usando, no caso, em tecidos vivos, animais menores, maiores, você vê por muito e muito tempo a segurança. Quando essa droga é liberada, ela passa a ser usada em seres humanos, geralmente seres humanos muito assistidos, nos quais são feitos exames diariamente, entendeu? Ou seja, tem-se uma pesquisa intensa em cima disso, tem-se um cuidado muito grande, mas sem o ser humano não tem como você criar coisas novas, entende? Então, com certeza, o ser humano é um instrumento de aprendizagem, ou seja, a própria humanidade, ela é um instrumento de aprendizagem para aquilo que ela mesma vai se servir em um segundo momento, né? Então, assim, para ser bem usado, para ser eficaz, tem que ser estudado em quem vai ser usado, né? Basicamente isso. E nessa questão, quando você estava na faculdade, com certeza você fez algum teste com algum paciente, né? E é muito perigoso quando faz com um universitário que está ainda cursando? Em que sentido? Tenta... Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Você é aluno ainda, você está com o seu professor isso lá, como o exemplo que você falou. É perigoso para o paciente? Eu acho que não necessariamente, porque assim, ó, na verdade, né, igual o pessoal às vezes acha que a gente tá lá e tá fazendo tudo. Então é assim, por exemplo, você chega em determinado período, por exemplo, você tá no 3º, no 4º, no 5º ano. Então, por exemplo, assim, ó, você vai ter um cirurgião, um auxiliar, ou seja, a sala tá completa, você tá ali de intruso, tá entendendo? Então você tá ali sapeando ali, assistindo. Então no começo você fica ali, vê. O cirurgião, por vezes, deixa você entrar em campo. Aí você entra em campo. Se você faz uma cagada, aí já sai do campo, entendeu? Você já vai embora. Então, tipo Pode assim, errar. ó, pegou uma pinça errada. Geralmente o cirurgião, ele é muito rigoroso. Entende? Assim, geralmente todo cirurgião é meio bruto, principalmente durante o procedimento. Às vezes a gente levava a pinçada nas mãos, né? Tinha cirurgião que ficava estressado, jogava a pinça pra parede. Então, assim, o negócio é violentíssimo, mas justamente buscando um rigor, né? Então... tem que ser feito dessa forma. Mas isso ajuda, né? Isso ajuda. Mas tem que ser feito dessa forma para que o aluno entenda que aquilo não é uma brincadeira, tá entendendo? Você tem que pensar que tem uma vida ali e é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a pessoa está aberta ali, você está fazendo o procedimento, né? Só que assim, então com o tempo,
Ou você chega na sua casa e estuda bastante para não passar vergonha na hora do procedimento e não ser expulso da sala cirúrgica, que é o medo de todo aluno, né? Ou você simplesmente vai passar vergonha, entendeu? Porque passa vergonha mesmo, eles não têm medo de escrachar o aluno na frente de todo mundo e manda sair, entendeu? Então, assim, é uma cobrança contínua. E aí, com o tempo, você vai pegando a mão. Então, você começa de uma posição, às vezes, você começa instrumentando, ó, passa essa pinça, aquela, vai assistindo. Em um segundo tempo, você começa a fazer e auxiliando o paciente, e auxiliando o cirurgião. Geralmente, durante a graduação, você nunca fica como cirurgião principal, sabe? Durante a faculdade de medicina. Você vai ser cirurgião principal quando você estiver fazendo sua especialização. Aí, geralmente, por exemplo, o cirurgião fica de fora vendo você operar. E se precisar, ele entra, entendeu? Mas quando você está se especializando, geralmente você vai sempre ser como se fosse um segundo cirurgião. Então, você fica meio como se fosse de assistente, entendeu? Ele nunca vai te deixar sozinho, assim, ó, tô sem luva, tô lá vendo o meu celular, meu iPhone ali, tô vendo como que é o WhatsApp, entendeu? E agora, quando a pessoa é um residente, né, que a gente fala aí, já está se especializando, aí já de forma mais tranquila, o cirurgião pode se afastar um pouco mais, porque a pessoa já tem um pouco mais de conhecimento a respeito. Beleza. E aqui, para finalizar, quero te fazer uma pergunta. O que a medicina espera para o futuro? O que vocês, médicos, estão esperando para a medicina no futuro? Então, é o seguinte, eu particularmente, né, eu vejo que esses avanços são todos positivos, são benéficos, eles vêm diariamente, né, são criados, só que, infelizmente, o custo disso tudo sempre é muito inacessível à população. Então, por mais que a medicina esteja se desenvolvendo, né, a passos largos, o que a gente vê aqui, no geral, eu falo no Brasil, nas cidades de interior, principalmente, é uma medicina já mais atrasada, defasada, é uma medicina já de 1990, 1980, vocês estão entendendo? Então, assim, por mais que se avance muito, pouco se chega às grandes massas. Então, para mim, né, ao meu modo de ver, a próxima coisa que deveria acontecer nesse avanço, na verdade, é a popularização do avanço. E não só avançar, porque também não adianta só avançar e não chegar nas pessoas que realmente necessitam, né? Então, para mim, a popularização desse avanço seria aquilo que eu espero ver nos meus próximos anos como médico, né? Às vezes você estuda, né, aquele exame muito bonito na teoria, né? Olha, lançou isso, não sei o quê. Mas assim, na prática mesmo você acaba que nunca vai ter acesso, nunca vai poder usar isso com um paciente seu, geralmente o custo é muito elevado. Às vezes mesmo pagando não tem na região, entendeu? Então é assim. Antes também gostaria de deixar antes de finalizar, né, gostaria de deixar um recado para vocês que, assim, a medicina, como todas as profissões, ela é uma profissão muito bonita, deve ser feita sempre com muito amor, né, sempre colocando em primeiro lugar o paciente. E, às vezes, assim, é difícil porque a gente tem que fechar os olhos, né, para muita situação difícil que acontece no dia a dia. Né, eu falo assim, por exemplo, a gente tem que, igual eu falo assim, né, eu não vou entrar especificamente nesse assunto eleitoral, mas vocês sabem que, às vezes, os nossos governantes, aquelas pessoas que a gente colocam à frente do nosso país, são elas que, de alguma forma, podem mudar essa história que eu estou contando para vocês, essa história de inacessibilidade da saúde. Tá? Então, assim, que se puder ficar uma mensagem a quem não é médico, você entende? Assim, que, por exemplo, tenha muita responsabilidade. Então, os que não são médicos podem ajudar os Pode médicos. ajudar de alguma forma, você entende? Então, assim, você pode ajudar de alguma forma, às vezes tendo uma responsabilidade no voto, uma responsabilidade no dia a dia, esperando que essa nossa história mude, entendeu? Porque realmente chega a ser revoltante. Igual eu falo assim, a gente, por exemplo, nós temos aqui no nosso município uma saúde, eu acho que de razoável para boa em relação a outros municípios aqui da região, entendeu? Iguatemi tem uma saúde, sim, de razoável para boa, só que, assim, infelizmente, os problemas de saúde que se tem hoje nesses pequenos municípios, não dá para você ficar culpando os municípios, porque, infelizmente, os municípios estão falidos, pobres, eles são obrigados a investir 15% dos seus investimentos na saúde. O Estado tem que investir 12% de tudo que se tem na saúde. Infelizmente, o governo federal não tem uma base, não tem um limite. E a gente vê tanta corrupção em todas as esferas do poder, na verdade, né? Você vê tanta corrupção e investimento que é bom você não vê, né? Eu sei que falta, às vezes, em uma esfera, falta em outra esfera, falta em outra esfera, e para o paciente, que é o responsável final, não chega, né? Hoje, quando está uma situação do dia a dia, a gente estava conversando com um paciente, na verdade estava conversando com um agente de saúde que acompanha um paciente que ele é obeso mórbido, né? Ou seja, ele é muito obeso, né? Ou seja, uma obesidade muito grande. Então, até a dificuldade dele para se locomover e tal, é difícil. E aí acabou abrindo uma hérnia na barriga dele, ou seja, o que é uma hérnia? Toda vez que, por exemplo, a estrutura da barriga não aguentou segurar
né, aquilo que tinha para dentro e abriu a musculatura da barriga e está querendo sair para fora. Então, assim, por exemplo, esse cara tá num dilema, sabe? Assim, faz anos que ele tá. Por quê? Tem médico que quer fazer primeiro a hérnia, ou seja, tem médico que quer fazer primeiro a hérnia, só que acha que com aquela obesidade dele ele teria que emagrecer primeiro. Então, não, na verdade vai fazer primeiro a cirurgia de redução do estômago. Outros acham, não, vai fazer primeiro a cirurgia da redução do estômago, para depois você chegar e a gente conseguir operar essa hérnia. E enquanto não decidem isso, enquanto ele espera na fila para as duas coisas, que chega a ser de 1 ano, 2, entendeu? Assim, a pessoa fica à mercê aí às vezes até do óbito, né? A pessoa pode chegar no óbito, complicações gravíssimas, entende? Então é isso que a gente acaba acompanhando no dia a dia, que entristece muita gente, só que a gente clama, entendeu? E torce muito por uma medicina melhor no futuro, onde as pessoas tenham mais acesso, certo? Isso ocorre principalmente em cidades pequenas como Iguatemi, né? Nós temos que enviar pacientes para Dourados, cidades maiores que... Isso. Até tem sido muito discutido, uma das coisas, igual eu falo, não falo de nenhum candidato específico, mas o que, por exemplo, o município de Eldorado, acho que é o município de Iguatemi, ou todos esses municípios da nossa região, mais clamam para os candidatos, é que quando eleitos eles possam fazer uma regionalização melhor da saúde, ou seja, por exemplo, trazer para Naviraí um centro. Você entende? Que os nossos pacientes possam ser encaminhados, às vezes uma ressonância, alguma outra coisa que possa atender os nossos pacientes, porque infelizmente eles têm que a gente, toda vez eu entro aqui numa ambulância, às vezes uma ambulância precária, aqui de Guatemi ainda tem a UTI, por exemplo, felizmente ali em Japorã a gente entra às vezes numa ambulância, parece uma caixinha de fósforo precária, e sai naquele pau no meio da estrada, né? Assim, então você vai com 1/3 na mão, rezando para o paciente não vir a óbito antes de você conseguir entregar ele em Dourados, né? E às vezes para quem está numa situação crítica, 2 horas e meia é muito tempo, né? Então, assim, tudo isso é muito complicado, né? São os investimentos errados aí que, infelizmente, não conseguem beneficiar a população, né? Então, beleza, queremos agradecer ao Dr. Júnior pela sua ajuda no nosso trabalho aí de biologia. Queremos agradecer a todos os alunos. Então, vamos continuar o nosso trabalho aí na sala. Beleza? Vamos continuar o nosso trabalho na sala, tendo uma pessoa muito especial também para falar dela. E para nos ajudar aí, curte o nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo aí para ajudar o nosso canal, beleza? Ajuda aí o programa do FI. Obrigado. Sabendo por que ele trouxe essa indústria, várias perguntas nós vamos estar falando com ele.